Olá a todos, vamos a mais um dia do nosso preparatório para o TEOC. Estamos na semana falando sobre câncer de pulmão e vamos ver uma questão sobre câncer de pulmão EGFR mutado e vamos falar sobre segunda linha de tratamento para esses pacientes. Eu vou projetar para vocês uma questão que caiu em 2019 e a gente vai então revisar esse tema. Nessa questão, então, falava de um homem de 55 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metastático, EGFR mutado no exon 19. Esse paciente recebeu como primeira linha de tratamento inibidor de tirosina quinase de primeira geração, que é o erlotinib. Após 12 meses de tratamento, apresentando resposta parcial, evoluiu com progressão neoplásica, segundo critérios de RECIST, sintomática e inequívoca. Qual seria o fluxo mais adequado para orientar a terapêutica? Gente, a gente está falando então de um paciente que usou um TKI de primeira geração para a mutação do EGFR. Isso é uma coisa que não vai vir mais na prova, provavelmente, tá? A não ser que fale que é um paciente no contexto SUS. Por quê? Hoje o que a gente tem de padrão já é um TKI de terceira geração na primeira linha, que é o osimertinib. Mas vamos aproveitar para aprender outros conceitos com essa questão, apesar de que ela trazendo assim nesse cenário eu acho um pouco menos provável de vir. Realizar biópsia líquida e tumoral, pois apenas com ambas positivas para a mutação de EGFR pode-se orientar o tratamento. Na letra B, afirma orientar a biópsia líquida por BIM-PCR para pesquisa de mutação de resistência no exon 18, T790M. E aqui eu botei para a gente lembrar que o BIM, né, ele é um método de PCR digital que é altamente sensível, que combina PCR de emulsão e citometria de fluxo para identificar e quantificar mutações somáticas específicas que estão presentes no DNA. Na letra C, ele afirmava solicitar apenas biópsia líquida, uma vez que a sensibilidade do método COBAS disponível no Brasil é superior a 85%. Na letra D, afirma iniciar com biópsia líquida, caso negativo, iniciar biópsia tumoral, sempre que possível, para pesquisa de mutação de resistência no exon 20, que é a T790M. Na letra E, afirma nenhuma das anteriores, pois não se tem biópsia líquida disponível para câncer de pulmão no Brasil, seja por PCR ou por sequenciamento genético. Gente, aqui então, como eu falei, a gente, então, vai revisar esse conceito. Quando eu estou falando, então, de um paciente que usou TKI de primeira geração na primeira linha, ele vai poder receber osimertinib na segunda linha se ele tiver a mutação de resistência no exon 20, que é a T790M. E essa avaliação da T790M, ela pode ser através de biópsia líquida, como também biópsia tecidual. Então, a forma mais confortável, mais conveniente é iniciar com a biópsia líquida, já que você não precisa rebiopsiar o paciente, né? Então, se o paciente ele tiver a mutação de resistência, então você já considera assim que essa mutação ela está presente e se for negativa, a gente segue então para a mutação somática, tá? No caso, pesquisa ali no tecido. Então, primeiro biópsia líquida, depois biópsia no tecido. Você não precisa ter as duas positivas. Se você tiver só a líquida, já é suficiente para você indicar a terapia com osimertinib na segunda linha. E aqui eu trouxe, né, nesse slide para a gente lembrar exatamente isso. Então, se eu uso o TKI de primeira geração, o paciente ele pode desenvolver uma mutação de resistência na T790M, que é no exon 20, e aí ele recebe então o osimertinib. Mas a gente, como eu falei no início, o osimertinib hoje é o padrão da primeira linha, então esse sequenciamento através do T790M ele vai ficando com cada vez mais para trás. Aqui eu trouxe para a gente lembrar. Que estudo é esse, então? Esse estudo foi o estudo AURA3, tá? Ele foi exatamente o estudo que avaliou osimertinib versus o paciente, então, receber quimioterapia com Alinta e com platina, que podia ser carboplatina ou cisplatina, por 6 ciclos, e seguir com Alinta de manutenção. Então, foi uma fase 3 randomizada. Os pacientes eram randomizados, então, 2:1. Esses pacientes, eles já tinham progredido a um TKI de primeira geração e eles receberiam, se presente a mutação de resistência do T790M, osimertinib ou quimioterapia. E o endpoint primário era a sobrevida livre de progressão. E o que a gente viu foi uma sobrevida livre de progressão, né, o endpoint primário ali sendo alcançado, as curvas bem separadas, bem favorável para o uso de osimertinib, que é o padrão nesse cenário. Eu aproveito, gente, para lembrar para vocês esse outro estudo, que é a Empower 150. Esse foi um estudo que avaliou atezolizumab com carbotaxol e beva versus bevacizumab com carbotaxol a cada 3 semanas por 6 ciclos, seguido de manutenção com beva e atezo ou só bevacizumab no caso do braço controle.
Nesse estudo, ele é um estudo que incluía pacientes que em primeira linha, ou pacientes com mutação do EGFR-ALK que já tinham progredido a um TKI, ou que tinham uma toxicidade limitante. Então, o que eu quero falar para vocês? O Empower 150, ele é um estudo que tem imunoterapia, tem antiangiogênico, né, que é carbotaxol, beva e atezo, e é um estudo que incluiu pacientes com mutação drive, e é um dos poucos estudos de imunoterapia que incluiu esse perfil de paciente, contanto que ele já tivesse usado um TKI antes, progredido ou que não tivesse tolerado bem. E 10% dos pacientes randomizados em ambos os braços eram EGFR mutados. Menos de 5% ali eram ALK. E o endpoint primário foi atingido. E o que a gente tem, então, como opção hoje na segunda linha para os pacientes que já progrediram a TKI é justamente oferecer carbotaxol, atezo e beva aos moldes do Empower 150. Tá? Então, aqui eu vou voltar para vocês verem, né, a curva. Então, a gente vê ali o endpoint primário também era a sobrevida livre de progressão, e o que a gente observa é favorável ali para o grupo que associou a atezolizumab. Aqui eu trouxe para vocês verem justamente como que é o sequenciamento que a SBOC coloca. Então, primeira linha, preferencial osimertinib, e segunda linha, vamos pular, osimertinib, se o paciente recebeu o TKI de primeira ou segunda geração na primeira linha, que é o caso do paciente da questão, e teve a mutação de resistência do T790M. Ou doublet com platina, e ainda com nível de evidência alto, carbotaxol, atezo e beva. E esse doublet de platina, né, que é, por exemplo, no caso dos pacientes que são adenocarcinoma, carboplatina com alinta. Então, porque a gente está, então, baseado justamente no que era o braço controle desses vários estudos. Então, você tem como opção para o paciente que progrediu osimertinib, segundo a diretriz da SBOC, fazer em segunda linha quimioterapia com doublet de platina ou fazer carbotaxol, atezo e beva. E o gabarito da questão era iniciar com biópsia líquida, caso negativo, indicar uma biópsia tumoral sempre que possível para pesquisa de mutação de resistência no exon 20 T790M. A gente vai seguir, então, com a continuação, né, dessa mesma questão. Então, uma outra questão do caso era, frente ao resultado da biópsia realizada após a progressão da doença, qual a alternativa correta? E ele afirma, se biópsia líquida ou tumoral forem positivas para mutação de resistência do T790M, associar a beva. Nada a ver. O que a gente vai fazer, se for positiva, dá osimertinib para ele. Na letra B afirma, se biópsia líquida for negativa e o paciente não apresentar condições para biópsia tumoral, um dos tratamentos preconizados é o combo de químio com platina associada ou não a bevacizumab. Gente, e a gente viu então que ele está falando exatamente do estudo que a gente acabou de revisar, que é o Empower 150, que é um estudo que incluiu, sim, pacientes com mutação de ALK e mutações de EGFR, tá? E que o paciente poderia ter progredido já um TKI na primeira geração, o paciente poderia ter usado ali, né, na inclusão, nos critérios de inclusão, é um dos poucos estudos que inclui esses pacientes com mutação em uso de imunoterapia. Então, isso está verdadeiro. Na letra C afirma, se biópsia tumoral for negativa para mutação de resistência do T790M no exon 18, para tudo, gente. Exon 20, tá? Nada a ver com exon 18. Na letra D, se biópsia líquida ou tumoral forem positivas para a mutação de resistência no T790M, exon 20, iniciar tratamento com OSI. E aí a gente viu que tem duas alternativas corretas, a letra B e a letra D. Então a gente poderia sim, se a mutação de resistência for positiva, fazer aos moldes do estudo Aura. Mas se a gente tiver ausência de mutação positiva para o T790M, uma das possibilidades é fazer o doublet com platina ou fazer quimioterapia com bevacizumab com atezolizumab, sendo essa quimioterapia avaliada o carboplatina e paclitaxel aos moldes do Empower 150, e a gente tem aqui como gabarito da questão a letra E. A gente se vê nos próximos vídeos.